Fala galera da S1 Live, eu sou Letícia Marques, uma das repórteres aqui do canal, e hoje eu tô aqui com aquele assunto que é muito importante, que todo mundo gosta. São muitas informações, mas a principal é sobre ela, a Libertadores. A semana das oitavas de final da competição continental finalmente começou e a gente tem muitas notícias sobre isso. Mas antes de começar, eu vou primeiro pedir desculpa pela minha voz, porque aqui no Rio tá um pouquinho frio, então não tô muito bem, mas antes também, eu quero pedir para você que não é inscrito se inscrever aqui no canal, compartilhar a live com todo mundo e deixar o seu like aqui, porque isso é muito importante para a S1 Live e para você que vai ficar ligado em cada vez mais informações. Como eu falei, eu sou a Letícia, mas temos também o Alan e a Isabelle. Isabelle que está lá na Colômbia para fazer a cobertura do Flamengo, então vem com a gente. Já que estamos falando sobre Libertadores, a gente vai começar falando sobre o Flamengo, que é o clube que está no noticiário por aí, justamente por um surto de Covid. Mas não é só a Covid que está preocupando o Flamengo, que tem outro desfalque por lesão dessa vez. Então eu vou trazer todos os detalhes e contextualizar para você que está nos acompanhando. Rodrigo Caio foi diagnosticado com uma tendinite na pata de ganso do joelho esquerdo. Não é o joelho que ele operou, é o outro joelho, né? O Rodrigo Caio que fez a cirurgia no fim do ano passado no joelho direito. Essa tendinite faz com que ele não possa jogar contra o Tolima e se torne dúvida para a partida contra o Santos. Mas o zagueiro aí a gente ainda está tentando descobrir se ele vai preocupar por mais tempo ou não. A verdade é que para essa semana, de fato, o Rodrigo Caio está preocupando a delegação do Flamengo, né? Ele que não está na Colômbia para disputar a partida da Libertadores e vive aí um dilema para essa partida contra o Santos. Mas como eu falei, além do Rodrigo Caio, o Flamengo vai ter outros desfalques, começando pelo Bruno Henrique, que também está lesionado, e tem também o João Gomes, que está suspenso na Libertadores. E aí a gente pode pensar num Flamengo já com 3 desfalques, mas não parou por aí. O Flamengo tem 7 resultados positivos para a Covid-19. A gente contou para vocês como foi esse diagnóstico, mas eu vou relembrar também. O Flamengo embarcou ontem para a Colômbia e alguns atletas ficaram no Rio de Janeiro porque tiveram um resultado inconclusivo para a Covid, por isso não embarcaram com a delegação. Os atletas ficaram no Rio, como eu falei, foram até o CT nesta terça-feira e realizaram novamente uma bateria de exames. E todos eles deram positivo para a Covid-19. E eu vou trazer todos os nomes para vocês. Diego Alves, Cauã, que é o goleiro da base, e o Matheus Cunha, Fabrício Bruno, William Arão, Daniel Cabral e Matheus França. Esses são os atletas que estão positivos para a Covid-19. Eles estão no Ninho do Urubu. Na verdade, né, eles vão continuar indo ao Ninho do Urubu fazendo as atividades de forma individual e isolada. Eles estão com nenhum sintoma, totalmente assintomáticos, estão 100%. E qual será o procedimento do Flamengo? O clube vai realizar os testes diariamente e quando o atleta testar negativo, será integrado novamente a delegação e aí vai participar do jogo do Santos. A ideia é que esses atletas que testarem negativo ao longo dos dias encontrem a delegação do Flamengo em São Paulo ou em Santos, né? Dependendo do dia, quinta, sexta ou sábado. Então esse é o panorama para essa partida contra o Tolima. O Flamengo tem 10 desfalques. Os desfalques não param por aí e vão além dos jogadores. O técnico Dorival Júnior também não vai estar no gramado na partida contra o Tolima. Isso porque ele vai cumprir uma suspensão da Conmebol. E aí vocês vão me perguntar, mas Letícia, por que ele chegou agora? Então, gente, essa suspensão é referente ao comando dele na época que estava no Ceará. Na partida entre Ceará e Internacional pela Sul-Americana, ele recebeu uma suspensão e precisará cumprir a punição na próxima partida da competição, que no caso é esta partida do Flamengo com o Tolima amanhã. Então o Dorival vai cumprir uma suspensão que prejudica o Flamengo de certa forma, mas na verdade ela aconteceu quando ele estava no comando do Ceará. Foi uma partida da Sul-Americana, mas ele vai cumprir na Libertadores, porque a entidade, né,
é a mesma, no caso, é a Conmebol, e a punição vale para a entidade inteira, né? Para as competições organizadas pela Conmebol. E além disso, vale pontuar também, só para vocês ficarem cientes, ele foi multado em $1 milhão, mais ou menos, que serão descontados do Ceará, porque era o clube em questão. Então o Flamengo tem, além dos desfalques dos jogadores, tem também o desfalque do técnico Dorival Júnior. E vocês vão me perguntar também, quem vai estar à beira do gramado é o auxiliar técnico Lucas Silvestre. Agora, falando um pouco sobre o mercado da bola, que eu sei que vocês gostam, pode ser que tenha um jogador aí pintando no rubro-negro para vocês. Eu vou olhar aqui direitinho qual é o nome para eu não passar errado de forma alguma, que é o lateral que está atuando no futebol da Bélgica. Para trazer direitinho, é o Vitinho. Ele atua no Cercle Brugge da Bélgica e ele virou uma opção para a diretoria, segundo o portal Torcedores.com. Segundo o mesmo portal, né, ele também comenta que o técnico Dorival Júnior já aprovou a contratação do lateral. Esse jogador tem passagens pelo Cruzeiro, então é um jogador conhecido aqui no futebol brasileiro. O Vitinho, que atualmente está na Bélgica, pode interessar aí o Flamengo e pode ser um reforço para essa janela de transferência. Mais uma informação sobre mercado da bola e dessa vez envolve o Flamengo também e outro rubro-negro do futebol brasileiro, que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense definiu, né, acertou com o Flamengo a negociação com pelo volante Hugo Moura. O Furacão vai pagar cerca de 6,6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Hugo Moura, que é o volante de 24 anos, um velho conhecido aí da torcida do Flamengo. Agora, né, o Atlético vai fazer essa negociação, ficar com 50% dos direitos, enquanto o Flamengo vai lucrar 6,6 milhões de reais com essa negociação. Dando os devidos créditos, a matéria foi publicada inicialmente pelo Caê Mota, do Globoesporte.com. Agora, a informação envolve também o Vasco da Gama, que pediu para jogar no Maracanã a partida contra o Sport, a partida desse final de semana, e recebeu a decisão favorável da torcida, da justiça. E aí, o que acontece? O Flamengo, nesta terça-feira, entrou com um recurso e vai tentar com que o jogo não aconteça no Maracanã, mas ainda não temos uma resposta da Justiça favorável ao Flamengo. Por enquanto, o jogo entre Vasco e Sport será realizado no Maracanã. E a justificativa do Flamengo, né, com esse recurso, é que a partida vai se encaixar no momento do calendário que pode prejudicar o Flamengo aí por conta do gramado e todas essas questões que a gente já está um pouco acostumado. O Flamengo anexou alguns laudos falando sobre como está o gramado, né? Algumas matérias chegou a citar. O recurso do Flamengo tem mais de 20 páginas e citou até a literatura portuguesa. Tô rindo aqui porque eu lembrei da citação. Então, assim, o Vasco, em contrapartida, destaca que já vendeu, né? Já esgotou os ingressos da partida no Maracanã. Os próximos dias serão movimentados a respeito disso. Já que a gente está falando de Maracanã, não posso deixar de falar sobre o assunto que está tomando conta aí dos noticiários, que justamente veio à tona por conta desse pedido do Vasco de utilizar o Maracanã. A gente viu o movimento da torcida do Flamengo pedindo por um estádio, e o que eu posso trazer para vocês, né, é que o presidente Rodolfo Landim tem uma reunião na quinta-feira com o prefeito Eduardo Paes para debater sobre esse assunto, né? A conversa vai ser principalmente sobre a possibilidade do Flamengo criar um estádio no Parque Olímpico. Para quem não conhece, o Parque Olímpico é uma região aqui no Rio de Janeiro, localizada na Zona Oeste, mais precisamente na Barra da Tijuca, e aí o presidente vai conversar com o prefeito Eduardo Paes para tentar ver se o Parque Olímpico pode ser esse local. O Flamengo quer construir um estádio com a mesma capacidade do Maracanã. Então, assim, o Parque Olímpico torna-se aí uma opção. É um sonho do Flamengo, né, ter o estádio próprio, é um sonho bem antigo e voltou a ganhar força nesse momento. Lembrando que na diretoria do Eduardo Bandeira de Mello, né, na gestão do Bandeira de Mello, isso era um assunto muito em pauta. Chegou-se até a discutir alguns terrenos, né, até na linha vermelha, e também um terreno perto da Terra Encantada aqui no Rio de Janeiro
também próximo ali, né, na Barra da Tijuca, mas perdeu força quando quando a gestão trocou, né? Quando o Rodolfo Landim assume o Flamengo, esse assunto de ter um estádio perde um pouco de força, porque logo no início da sua gestão, o Flamengo consegue a concessão do Maracanã, que é o que dura até hoje, né? Então, assim, tendo a concessão do Maracanã, o assunto fica um pouquinho de lado. Mas o presidente resolveu conversar com a Prefeitura do Rio de Janeiro para tentar viabilizar, quem sabe, um processo para a construção do estádio. A ideia, né, como eu falei, que é bem curiosa, é ter um estádio do tamanho do Maracanã, a mesma capacidade. Então, a gente vai aguardar também os próximos dias aí. Mais uma vez falando sobre o mercado da bola e dessa vez com uma notícia lá de São Paulo, né? O tricolor paulista conseguiu a contratação, finalmente, do atacante Marcos Guilherme. Ele que é um velho conhecido da torcida tricolor, já teve passagem pelo Morumbi, tinha prometido que iria voltar e cumpriu. Foi até assim que foi a primeira declaração do atacante nesse novo vínculo com o tricolor paulista. Só para vocês ficarem atentos, né? O ataque era uma posição que o Rogério Ceni, técnico, já estava pedindo um reforço há algum tempo. O São Paulo viu no Marcos Guilherme essa oportunidade de contrato, fez um vínculo até o fim do ano, que foi assinado nesta terça-feira, e pode ter uma opção de renovação até o fim de 2023, ou seja, mais um ano aí. Só para vocês terem as aspas, a primeira declaração do atacante, ele falou exatamente assim: eu falei que eu ia voltar e voltei para dar sequência ao meu sonho. Fecha aspas, foi o que disse o Marcos Guilherme no vídeo publicado nas redes sociais do São Paulo.